Olá, hoje vamos tratar sobre o assunto da disciplina de resistência dos materiais, muito comum na engenharia civil e na engenharia elétrica, especificamente de teorias de falha, abordando o critério de Tresca. Antes de iniciarmos o assunto sobre o critério de Tresca, é importante termos o conhecimento de algumas constantes que são utilizadas dentro do assunto. Isso para que não fiquemos perdidos nos exercícios e no decorrer do próprio assunto. Vamos lá. Teoria de falha. Temos a constante SYT, ou SY. É a tensão de escoamento de tração. SY ela é mais constante e será sempre a mais utilizada, a mais vista no decorrer do trabalho. No decorrer do assunto, ela vai ser a mais vista, SY, a constante SY. SUT é a tensão última de resistência na tração. SUC ela é a tensão última de resistência na compressão. SSY ela é a tensão de escoamento na torção. Ela é a resistência ao cisalhamento. E SSV é a tensão última de resistência à tração. Falando sobre teoria de falhas, o que quer dizer? O estudo da matéria, ela tem como objetivo saber em que ponto os materiais vão falhar, quando vão falhar e como podemos evitar que os mesmos falhem. E existem dois tipos de materiais. O primeiro são os materiais dúcteis, de critério de escoamento. Nos materiais dúcteis, nós temos que SUT e SUC, eles são iguais. A resistência na tração e na compressão, elas são iguais. E ele tem suas teorias. E as teorias que são estudadas, que estudam esse tipo de material, são a tensão máxima de cisalhamento, a energia de distorção, que é a mesma usada, a mesma de von Mises, Coulomb-Moore dúctil, e essas são as três mais utilizadas. Materiais frágeis. Os materiais frágeis, eles são de critérios de fratura. A teoria estudada é a tensão que estuda é a tensão normal máxima, Coulomb-Moore frágil e a teoria de Moore modificada. Na teoria de falha, na teoria de tensão máxima de cisalhamento, MSS ou teoria de Tresca, essa teoria ela considera que o escoamento do material ele começa quando a tensão de cisalhamento máxima absoluta atinge o valor da tensão de cisalhamento que provoca o escoamento do material em um ensaio de tração. Para a Tresca, a falha vai sempre ocorrer quando se tem uma tensão maior ou igual à máxima tensão de cisalhamento suportada pelo corpo de prova. Ou seja, quando essa tensão ela for maior do que a tensão máxima de cisalhamento, o material ele sempre tende a falhar. E para que possa, um exemplo é aí, a tensão máxima ela tem que ser maior que SSY, ou seja, a tensão máxima ela tem que ser maior ou igual à tensão de escoamento na torção, ou seja, a resistência ao ponto de cisalhamento. Critério de Tresca. Esse fenômeno ele pode ser facilmente observado em ensaios experimentais de tração uniaxial
uniaxial em barras de aço, onde a falha ocorre em um plano inclinado de 45 graus. Intuitivamente, o critério de ruptura ele se relaciona com a tensão de cisalhamento, de resistência de um material. Uma vez que a falha ocorre quando a tensão de cisalhamento ela é inferior à tensão máxima. Ela sempre ocorre num plano de 45 graus, ou seja, é o plano de falha. Observando essa barra, nós podemos observar a tensão de escoamento, essa seta superior, seta da parte de cima, e uma tensão axial. Quando você observa ela desta forma, girando ela num ângulo de 45 graus, baseada no ciclo de Mohr, você observa que o ponto de ruptura dela vai sempre, na maioria das vezes, ocorre sempre num plano inclinado de 45 graus. Esse é o exemplo. Nós podemos observar, ao rotacionar essa barra, esse plano dessa barra, observamos a tensão máxima no plano, que é onde ocorre geralmente o ponto de falha, a tensão média, tanto em X e em Y. Ele vai ficar mais bem claro no próximo slide, que vai apresentar já a teoria e os cálculos que ele utilizou, as fórmulas utilizadas por ele. MSS ou Tresca. Como eu falei, você pode calcular SSY, que é a tensão máxima de cisalhamento, utilizando essa fórmula aí, de 0,5 vezes a tensão de escoamento, a tensão de escoamento na tração. Então, muitas vezes, a questão ela lhe dá a tensão de escoamento de tração e você consegue utilizar para descobrir a tensão máxima de cisalhamento, que é o ponto de falha. Outra fórmula utilizada é a de sigma sobre 2. Ela pode lhe dar a tensão máxima, a tensão absoluta máxima, ou seja, onde ocorre o ponto de falha. Esse foi o diagrama que Tresca criou, baseado aproximadamente no ciclo de Mohr. Quando Tresca ele analisou e marcou esses pontos, e por ser um estado de tripla tensão, ele dizia que dentro desses pontos que estão marcados, não pode ocorrer falha, não ocorre ponto de falha. Mas fora de todos esses pontos, ocorrerá sim um ponto de falha. Ou seja, ele diz que esse ponto de falha pode ser calculado usando essa fórmula de SSY, que é a tensão máxima de cisalhamento, que é igual a 0,5 vezes a tensão de escoamento na tração. Ou a de sigma 1 dividido por 2. Pode ser encontrado por essas duas fórmulas. E aqui está a fórmula que foi falada anteriormente, a lei de Resmate. A partir dela, você pode também encontrar uma tensão máxima e mínima. Ela é descrita da seguinte forma: sigma x mais sigma y sobre 2, que é a fórmula utilizada para que você possa descobrir também a tensão máxima de cisalhamento, mais ou menos a raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 elevado ao quadrado, mais taurus ao quadrado de taurus xy de yx ao quadrado. Essa foi a fórmulazinha também utilizada para descobrir a tensão. Vamos para um exercício. O pino apresentado na figura abaixo é solicitado por uma carga de 72.000 newtons e tem o diâmetro de 12 milímetros. As dimensões das peças são: a peça A, ela tem 12 milímetros, e B, 18 milímetros. O pino ele foi fabricado com um aço que possui a resistência ao escoamento a tração de 500 megapascal.
Aplicando o critério de falha de Tresca, assinale a opção que apresenta o coeficiente de segurança correto contra o escoamento por cisalhamento no pino e a informação se a peça falha ou não. Então, de início, nós teríamos que procurar a tensão absoluta máxima. E o objetivo de procurar isso é encontrar o coeficiente de segurança. O coeficiente que não deixe que ocorra falha. Então, os dados que nós temos. Nós temos o sigma 1, que é a resistência a escoamento da tração, que é 500 megapascal. Temos a carga que é de 72 mil newtons. Essa é uma questão do ENAD de 2014. E o diâmetro das peças. Por ser dividida em duas partes, a de encaixe e a que o pino, o mesmo por ser dividido em duas partes, então eu terei duas áreas. Então, para que a gente possa logo encontrar o coeficiente de segurança, vamos calcular a tensão absoluta máxima, que é 500 dividido por 2. E teremos a tensão absoluta máxima de 250 megapascal. Vamos procurar a tensão, porque ela é fundamental para que se possa encontrar o coeficiente de segurança. É a força. A tensão, ela é a força sobre a área. E por ser duas áreas, né, como eu falei, ela tem dois cortes, é 2 vezes a área. O cálculo fica da seguinte forma. A tensão, ela é igual à força 2 vezes o π diâmetro ao quadrado dividido por 4. Quando você faz a divisão do 4 por 2, você bota ele para multiplicar lá em cima. E permanece com o π. E sobra essa parte de baixo. Aí sim a gente pode procurar encontrar o coeficiente de segurança, que ele é dado pela tração absoluta máxima sobre a tensão. A tensão absoluta máxima sobre a tensão. Se você lembra de ter 250 sobre 1000π. E a partir daí a gente encontra π sobre 4. MPa. Então, é a letra A. E ele tem sim falha, porque o coeficiente é inferior a 1. Vamos para mais um. Uma haste possui uma resistência ao escoamento de 650 megapascal. A sua tensão de cisalhamento é de 200 megapascal. Qual o seu coeficiente de segurança contra cisalhamento? Aí nós temos os dados. Nós temos SI, que é a resistência de escoamento, ao escoamento, e temos a tensão, que é 200 megapascal. E nós sabemos que é a tensão absoluta sobre a tensão, o coeficiente de segurança. Mas a gente não tem, novamente, a tensão absoluta. Então, a gente vai calcular. Nós temos SY, que é o coeficiente de escoamento, de resistência ao escoamento. Então, a gente divide 650 por 2 e vamos ter 325 megapascal. A partir disso, a partir disso, nós podemos efetuar a divisão, porque a gente já encontrou a tensão absoluta máxima sobre a tensão que já nos foi dada na questão. Então, temos que a tensão absoluta máxima de 325 dividido por 200, ela é igual a 1,2
625. E ela não tem falha, porque ele é superior a 1. Então ela não tem um ponto de falha. Espero que tenha ficado claro a explicação e desde já agradeço.